Meu pai deixou uma mensagem de voz. O Natal acabou. Aguarde uma ligação do meu advogado. Eu não discuti, apenas respondi, entendido. Então, discretamente, removi meu nome da hipoteca de $320. 000. E 48 horas depois, 67 chamadas perdidas. O advogado deles entrou em pânico, implorando por respostas. Meu celular vibrava violentamente no balcão da cozinha. Era ele de novo. Pai, o Natal acabou. Aguarde uma ligação do meu advogado. A mensagem de voz era fria e curta, aquele tipo de voz que ele usava quando queria que você se sentisse pequeno. Não retornei a ligação, não discuti, apenas respondi à mensagem e entendi. E então, com uma calma fria e calculada que tomou conta de mim, abri meu laptop. 30 minutos depois, meu nome havia sumido da hipoteca de $320. 000. A casa preciosa deles não era mais problema meu. 48 horas depois, meu telefone enlouqueceu. 67 chamadas perdidas. Pai, mãe, Emma. Até uma mensagem de voz em pânico do advogado deles, provavelmente o mesmo que os aconselhou sobre como me pressionar. Agora ele implorava por respostas. Jack, precisamos conversar. Isso é um mal-entendido. Por favor, ligue para seus pais. Eles estão muito chateados. Quase ri. Chateados. Percorre as inúmeras notificações, mensagens de texto, correios de voz até as mensagens frenéticas da Emma. Jack, o que você fez? Papai tá surtando. Você não pode simplesmente cortar relações com a família. Mas eles fizeram pior, durante anos. E tudo começou com o jantar ao qual eu nem deveria ter ido, 3 semanas atrás. Jack, eu te disse, não temos como te levar nessa viagem este ano. Disse minha mãe, sem sequer tirar os olhos do celular. É que é uma cabana pequena, e mal temos espaço. Uma cabana? Franzi a testa, observando ela rolar a tela com uma mão e mexer o chá de ervas caro com a outra. Pensei que vocês estavam com dificuldades para pagar as contas. Papai bufou. Não começa. Jack, eu não pedi um consultor financeiro. Se tá tão preocupado, por que não manda um pouco mais esse mês? Eu já pago a hipoteca de vocês, as contas de luz, água e o financiamento do carro da Emma. Emma se esparramou no sofá como uma rainha, nem piscou. Meu Deus, para de bancar o herói. Eu sempre ajudei, mas parece que nunca é o suficiente. Senti algo se contorcer no peito. Emma, eu te ajudei a pagar a fatura do cartão mês passado porque você implorou. Eu não implorei, só pedi, e você é meu irmão. Família ajuda família. Papai deu um sorriso irônico. Escuta sua irmã, talvez seja melhor parar de ser tão dramático. Respirei fundo, mas as palavras simplesmente saíram. Dramático? Vocês vão viajar e nem me avisam, mas eu sou dramático. É só uma viagem, Jack, murmurou minha mãe, com aquele tom de pena que eu detestava. Não é grande coisa. Não é grande coisa. Eu ri um som amargo e agudo. Entendi, claro, divirtam-se. Me virei para sair, e a voz do meu pai ecoou pelo corredor. Não seja assim, Jack. Talvez se você não gastasse tanto com aquele apartamento minúsculo, pudesse realmente ajudar esta família. Fiquei parado, o ar pesando ao meu redor. Meus punhos se cerraram. Ok, sussurrei, entendi. Uma semana depois, navegando distraidamente pelo Facebook, vi uma foto. Pai, mãe e Emma todos sorrindo na frente de uma cabana luxuosa. Viagem em família em Aspen. Nossa família unida, finalmente. Nossa família. Nenhuma menção a mim, nenhum convite. Apenas eles e o Zack, namorado da Emma. Meu celular vibrou de novo. Era o pai. Ei, você pode me mandar mais $200? Estamos ficando sem dinheiro aqui. A internet está instável, então o Venmo provavelmente é melhor. Fiquei olhando para a mensagem, depois para a foto. O riso nos rostos deles, o jeito como se abraçavam. Meus dedos se moveram sozinhos. Desculpa, não posso ajudar. Aproveite sua viagem em família. 5 minutos depois, veio a mensagem da Emma. Uau, Jack, sério, qual é o seu problema? Meu problema? Meu problema era ser uma carteira com rosto. Um plano B que eles só lembravam quando algo quebrava, quando precisavam de dinheiro. E achavam que eu nunca ia revidar. Eles estavam errados. Fiquei uma semana sem ouvir nada deles. Uma semana inteira de silêncio. Então,
Numa noite fria de terça-feira, enquanto eu preparava um jantar tardio, meu telefone apitou. Notificação. Uma marcação. Uma postagem no Facebook. Família é tudo, mesmo quando te machucam. Era a nova foto de perfil da Emma, ela e mamãe sorrindo, papai ao fundo. Os comentários? Uma enxurrada de corações, emojis de abraço e frases prontas. Fique forte, querida. A família sempre encontra o caminho de volta. Quem te machucou não te merece. Toquei nos comentários e lá estava. Resposta do pai. Algumas pessoas esquecem quem as acolheu, quem as criou, mas Deus vê tudo. Eu quis jogar o celular na parede, mas não fiz isso. Não ia dar esse gosto para eles. Em vez disso, abri minhas mensagens. A última da Emma ainda ali. Uau, Jack, sério, qual é o seu problema? Não respondi. Passei por ela implorando dinheiro para pagar o cartão de crédito. Passei por ela pedindo carona às 2 da manhã. Passei por aquela mensagem acidental com a lista de desejos da Amazon, aquela que eu esvaziei no aniversário dela. E então vi as capturas de tela. Emma, 3 meses atrás. Jack, por favor, tô completamente presa. Se eu não fizer esse pagamento, vão cancelar meu cartão. Eu te pago, juro, você sabe que eu sou boa nisso. Te amo, Jack, você é o único que sempre me ajuda. Mentiras. Eu o salvei. Naquela noite, abri pastas que nunca achei que teria que abrir. Mensagens de texto, transferências bancárias, uma planilha com todas as vezes que paguei a hipoteca, meu nome na conta, meu dinheiro sumindo mês após mês. Encontrei a foto do SUV que ajudei o pai a comprar para a aposentadoria, o mesmo carro que ele contava para os outros que comprou sozinho, como prêmio pelos anos de trabalho duro. À meia-noite, eu tinha tudo, pastas, capturas de tela, documentos, até o áudio do meu pai gritando comigo no último dia de ação de graças. Se você não quer ajudar esta família, então nunca mais volte, mas não venha chorar quando precisar de alguma coisa. Ouvi aquilo 2 vezes, ainda doía. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca achei que teria coragem de fazer. Liguei para a financeira da hipoteca. Sim, preciso ser removido como consignatário. Não me interessa a situação deles. Preciso que isso seja processado imediatamente. A atendente hesitou. Senhor, isso vai disparar uma reavaliação da hipoteca deles. Tem certeza? Eu sorri, absoluta. 2 dias depois, o telefone começou a tocar. Jack, o que você fez? A voz do pai era uma mistura de raiva e desespero. O banco acabou de ligar. Disseram que a gente vai precisar se requalificar. A gente não tem como pagar por isso. Não é problema meu, eu disse, tomando meu café. Não é problema seu? Você tá louco? Nós criamos você, cuidamos de você. Me criaram? Ri. Eu estava lá toda vez que vocês precisaram de alguma coisa. Isso é diferente. Como você pode fazer isso com a sua própria família? A voz da minha mãe saiu aguda, desesperada. Família? Ri de novo. Você quer dizer a família que foi para uma viagem de luxo sem mim? Ou a que riu quando eu disse que não podia ir porque não tinha como pagar? Silêncio. Apenas a respiração deles, pesada, nervosa. Jack, conserta isso, rosnou meu pai. Seja homem pelo menos uma vez na vida. Ah, e você é o exemplo de homem? Pedindo dinheiro enquanto me chama de inútil pelas costas? Já chega, ele rugiu. Você se acha muito esperto, né? Tudo bem. O Natal está cancelado. Aguarde uma ligação do meu advogado. Eu quase sorri. Entendido. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da Emma. Jack, por favor, podemos conversar? Desculpa, precisamos de você. Não respondi. 5 horas depois, outra mensagem. Jack, tô falando sério, eles estão surtando. Mamãe está chorando, papai tá fora de controle. Eu não quis dizer o que eu disse. Nada. À noite, meu celular virou uma árvore de Natal piscando. 23 chamadas perdidas. Depois, um número novo, uma mensagem de voz. Jack, aqui é o senhor Danan, sou o advogado dos seus pais. Acho que houve alguns mal-entendidos. Gostaria de resolver isso da forma mais amigável possível. Por favor, me retorne. Eu não retornei. Fui dormir com a mente limpa pela primeira vez em anos. No dia seguinte, decidi sair. Esfriar a cabeça.
Fui até meu café favorito, tranquilo, longe de tudo. Mas, no meio do meu café, eu vi postagem da minha mãe no Facebook. Às vezes, até quem você ama pode te virar as costas. Demos tudo a ele, mas algumas pessoas só sabem machucar. E os comentários? Dezenas. Gente que eu nem vi há anos me chamando de monstro, cobra, egoísta. E então, o comentário da Emma. Fizemos tudo por ele. Ele jogou tudo fora. Meu sangue gelou. Tudo por mim? Como quando cancelaram meu jantar de aniversário porque a Emma estava muito cansada. Ou quando meu pai pegou $5,000 emprestados para um reparo urgente e gastou tudo em Las Vegas? Ou os anos em que eu paguei as contas deles enquanto postavam fotos de família sem mim. Terminei meu café, peguei o celular e, dessa vez, fui eu quem postou. Às vezes, família é só outra palavra para quem te usa. Mas eu cansei de ser usado. O primeiro comentário foi da Emma. Sério que você vai fazer isso em público? Patético. Depois veio minha mãe. Eu nem sei mais quem você é. Eu não respondi. Só anexei a pasta. Capturas de tela, comprovantes de pagamento, mensagens, promessas falsas. E cliquei em publicar. 3 minutos depois, os comentários mudaram. Espera, isso é real, Jack. Eles disseram que você os abandonou sem nada. Nossa, isso é insano. O perfil da minha mãe ficou fora do ar em menos de 1 hora. Mas as mensagens não pararam. Meu celular acendeu de novo, 42 chamadas perdidas. Depois 60. Depois 67. E as mensagens de voz, implorando, gritando, chorando. A última foi um sussurro do meu pai. Jack, você não pode fazer isso. Por favor, fala comigo. Eu salvei. E me afastei. Deixei que eles lidassem com a verdade. Eles achavam que estava tudo acabado. Que com algumas mensagens desesperadas, ameaças vazias de advogado e postagens cheias de drama da minha mãe, eu ia ceder. Que eu voltaria rastejando, como sempre fiz. Mas eles não me conhecem mais. Não essa versão de mim. Marquei a data da reunião. Um restaurante familiar tranquilo. Nos arredores da cidade, em terreno neutro. Escolhi uma mesa nos fundos, de onde pudesse ver a porta. Não contei a eles que levaria outra pessoa. Pontualmente às 18 horas, eles chegaram. Pai, mãe e Emma. Nada do Zack dessa vez. Apenas os 3, olhando em volta, nervosos. O maxilar do meu pai estava travado. Minha mãe agarrava a bolsa como se fosse um colete salva-vidas. Emma se escondia atrás de óculos escuros. Mesmo o restaurante sendo mal iluminado. Eles se sentaram no reservado, mas eu permaneci em silêncio, observando enquanto se atrapalhavam tentando falar. Jack, a gente não quer que isso piore, meu pai começou, a voz tensa e forçada. Somos uma família, podemos consertar isso, podemos? Me recostei, cruzei os braços. Porque da última vez que verifiquei, você disse que o Natal estava cancelado, e que eu ouviria do seu advogado. Minha mãe estendeu a mão, estava tremendo levemente. Jack, por favor, estávamos chateados. Dizemos coisas, e mentimos sobre você. Eu surtei em público? Vocês me pintaram como um monstro, enquanto me drenavam até a última gota. Isso não é justo, murmurou Emma, a voz abafada pelos óculos escuros. Foi você quem tornou tudo isso público. Me inclinei para a frente. Eu tornei público? E quando meu pai postou que eu era só um inútil mimado fazendo birra? Ou quando você riu nos comentários? Ou quando todos vocês viajaram em família sem mim e postaram tudo nas redes? O rosto do meu pai ficou vermelho. Chega dessa palhaçada de culpa. Viemos aqui para resolver. Mas se você quiser continuar sendo tão egoísta. Você tem razão, interrompi. Frio? Chega, cansei de fingir. Peguei meu celular, toquei a tela e apertei play. As vozes deles encheram o restaurante. A gravação que eu havia salvo. A voz do meu pai, transbordando desprezo. Se você não quer ajudar essa família, então nunca mais volte. Mas não venha choramingar quando precisar de alguma coisa. Depois, outra gravação. Mensagens de texto da Emma. Jack, por favor, tô ferrada. Se eu não fizer esse pagamento, vão cancelar meu cartão. Eu te amo, Jack. Você é o único que sempre me ajuda. O rosto da minha mãe ficou pálido. O maxilar da Emma travou.
Vocês mentiram sobre mim, me usaram. E agora estão aqui porque estão com medo, disse, com a voz firme como aço. Não é porque me amam. Não é porque se importam. É porque precisam de mim. Não foi isso que aconteceu, começou minha mãe. Mas eu levantei a mão. Ainda não terminei. Peguei uma pasta grossa da bolsa e deslizei sobre a mesa. Documentos da hipoteca. Comprovantes de todos os pagamentos que eu fiz. Todos com o meu nome. Essa casa não é de vocês. Nunca foi. Meu pai pegou a pasta e folheou, com as mãos trêmulas. Isso é um erro. Não é um erro. Eu removi meu nome. A hipoteca está sendo reavaliada. Se não puderem pagar, a casa é perdida. Jack, a voz da minha mãe agora era aguda. Como você pôde fazer isso? Nós te criamos. Não. Vocês me criaram para ser um capacho. Um caixa eletrônico com sentimentos. Me inclinei mais perto. Mas isso acabou. Emma tirou os óculos. As lágrimas já escorriam. Você tá sendo cruel. Tá fazendo isso com a sua própria família. Família? A família que postou sobre mim como se eu fosse lixo? Que mentiu pra todo mundo. Que só me liga quando precisa de dinheiro. Para com isso, para. Meu pai bateu o punho na mesa, olhos arregalados. Eu juro, Jack, se você não consertar isso. Ou o quê? Sorri. Vai me processar? Vá em frente. Seu advogado já tentou. Quer falar sobre problemas legais? Vamos falar dos $5,000, que você pediu para consertar a casa, e torrou em Las Vegas. Isso foi diferente, ele gaguejou. Ou os $3,000 que a Emma pegou, para uma emergência médica, e gastou em compras sem fim. Ou quando eu paguei o SUV, que você se gabava de ter comprado com o próprio dinheiro. O rosto da Emma se contorceu. Você não deveria saber disso. Não deveria saber de muitas coisas. De quando vocês disseram por aí que eu me recusei a ajudar. Ou de quando disseram ao Zack que eu era instável, só pra virá-lo contra mim. Jack, por favor, mamãe sussurrou, a voz embargada. A gente pode consertar isso. Somos uma família. Mas eu apenas sorri. Não, mãe, nós não somos. Apontei para a porta. Foi então que eles o viram, meu avô, pai do meu pai, entrando. Alto, cabelos grisalhos, olhou frio ao redor antes de pousar o olhar em nós. Ele caminhou em passos lentos, batendo suavemente a bengala no chão de ladrilhos, e parou junto à nossa mesa. Bem, disse ele, calmo, quase divertido, vocês levaram tempo suficiente para se destruírem. O rosto do meu pai empalideceu. Pai, eu não fiz isso, eu não sabia que você viria, você nunca faz isso. Esse é o seu problema, cortou meu avô, voltando-se para mim. O Jack me contou tudo, o dinheiro, as mentiras, a manipulação. Você sempre se achou o mais esperto da sala, né? Meu pai abriu a boca, fechou, mas não saiu voz alguma. Engraçado, filho, continuou o avô, a voz fria como gelo. Reescreve o fundo fiduciário da família semana passada. Jack é o único beneficiário agora. Você, Emma, e sua mãe estão de fora. Emma engasgou. Vovô, por favor. Não, ele a interrompeu em voz alta. Passei anos vendo seu pai tramar tudo isso. Esperei que ele superasse, mas agora vejo que passou para você também. Então ele se virou para mim, a expressão suavizando. Eu devia ter intervindo antes, Jack, mas já tô aqui. Assenti, sentindo nó na garganta. Obrigado, vovô. Quando nos levantamos para ir embora, a voz do meu pai falhou, rouca de desespero. Jack, você não pode fazer isso. Somos família. Olhei por cima do ombro. Você fez questão de me excluir desta família há muito tempo. E saí. Mas ainda não tinha acabado. Pensei que eles ficariam em silêncio, que recuariam. Subestimei-os. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone vibrando sem parar. Não eram só ligações, vinham mensagens de texto também. Pai, mãe, Emma, todos tentavam uma última cartada. Ignorei cada uma. Então a campainha tocou. Fui até a porta e vi o vovô. Abri, e ele entrou sem dizer nada. Sentou-se à mesa da cozinha. Sinalizou para mim me sentar. Eles estão em ruínas, disse ele, quase divertindo-se com aquilo. Seu pai me ligou 3 vezes esta manhã. Disse, você está tentando destruir a família. Zumbei. Engraçado como eles veem assim. O avô me encarou, olhar mais penetrante que de costume.
Nunca pensei que diria isso, mas estou orgulhoso de você. Você enfrentou eles naquela hora. Fiquei surpreso, esperava mais um sermão de culpa, sobre lealdade familiar. Eu não fiz isso por vingança, expliquei. Só não pude deixar que continuassem me usando. Não mais. Ele assentiu, tomou um gole do café que eu servi e se recostou. Seu pai sempre se achou intocável. Nunca imaginou que o próprio filho seria capaz de derrubá-lo. Foi então que meu telefone vibrou de novo. Uma nova mensagem de voz. Toquei para ouvir em voz alta. Jack, filho, isso já foi longe demais. Nós somos sua família. Você não vai embora assim. Fiquei olhando para a tela, sabendo que essa seria apenas mais uma das tentativas deles de me trazer de volta. Mas, desta vez, eu já sabia que não havia volta. Sua mãe não para de chorar. Emma não sai do quarto. Você nos humilhou. Por favor, volte. Vamos conversar sobre isso. Não destrua esta família. Olhei para o vovô, que apenas balançou a cabeça. Ele está mais chateado por ter perdido o controle do que por qualquer outra coisa. Eles sempre confundiram sua gentileza com fraqueza. Eu sabia que ele tinha razão. Pela primeira vez, enxerguei tudo com clareza. Durante toda a minha vida, fui eu quem fez as pazes, quem serviu de ponte, quem manteve a família de pé. Achei que era meu dever, mas tudo o que eu estava fazendo era alimentá-los. Não foi fácil. Cortar os laços parecia arrancar um pedaço de mim. Mas, finalmente, eu entendi. Às vezes, cuidar de si mesmo não é egoísmo. É necessidade. Eu não vou voltar, disse, com calma. Cansei de ser a rede de segurança deles. O vovô sorriu. Bom, agora comece a viver por você. 2 semanas se passaram. Me acostumei com a nova rotina. Manhãs silenciosas, café na janela, sem ligações inesperadas pedindo dinheiro ou favores. Pela primeira vez em anos, comecei a focar na minha própria vida. Então, numa noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento. Atendi. Jack, aqui é a Emma. A voz dela estava trêmula, quase assustada. O que você quer? Só queria conversar, por favor. Tô na cafeteria perto da sua casa. Só 5 minutos. É tudo que eu peço. Hesitei, mas acabei concordando. Algo na voz dela me deixou curioso. Quando cheguei, ela estava sentada perto da janela, encarando a própria xícara. Levantou o olhar quando entrei. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Você está péssima, falei, sem ironia. Ela não discutiu. Eu sei, fiquei pensando em tudo. No que fiz, em como tratamos você. Não foi certo. Sentei em frente a ela. Só percebeu isso agora? Não, eu sabia fazia tempo. Eu só, não me importava. Você sempre consertava tudo. Mesmo quando te machucávamos. Achei que era assim que funcionava. Mas não é. Ela sentiu, as mãos tremendo. Mamãe e papai estão surtando. Estão tentando descobrir como manter a casa. Papai até tentou empréstimos, mas o crédito dele tá arruinado. Mamãe me culpa por tudo. Disse, se você não tivesse sido tão egoísta, ele não teria surtado. Fiquei em silêncio, deixei ela falar. Me desculpa, Jack sussurrou, mal levantando os olhos. Eu sei que isso não resolve nada, mas eu precisava dizer. Respirei fundo. Sabe qual é a pior parte? Eu queria ajudar, sempre quis. Mas nunca foi o bastante para vocês. Vocês sempre precisavam de mais. E quando finalmente parei, agiram como se eu tivesse traído vocês. Emma enxugou os olhos. Você tem razão. Eu não via dessa forma. Achava que você estaria sempre lá. Não mais. Ela sentiu, abatida. Vou te deixar em paz. Só queria dizer isso. Quando ela se levantou para sair, chamei, Emma. Ela se virou, surpresa. Descubra sua vida. Pare de esperar que os outros resolvam tudo por você. Você já tem idade para assumir responsabilidade. Ela sorriu, fraco e quebrado. Eu tô tentando, de verdade. Não ofereci perdão, ainda não estava pronto. Mas também não a afastei. Naquela noite, o vovô me ligou de novo. Seu pai ainda está tentando manter as aparências, dizendo por aí que você vai mudar de ideia, que isso tudo é só uma birra sua. Não consegui evitar rir. Ele realmente não consegue aceitar que eu terminei, né? Nunca vai aceitar, respondeu o vovô, mas isso já não é mais problema seu. Desliguei o telefone sentindo-me mais leve do que em anos.
A verdade havia sido dita. O jogo acabou. Eu não sabia o que viria depois. Mas, pela primeira vez, não senti medo. Senti paz. Eu estava livre.